Aonde está, em que escrituras nós vemos a instituição de Hanukkah? Em Macabeus, primeiro livro e o segundo livro. Agora aqui eu já vou responder algumas perguntas do porquê são 8 dias. E eles mesmos escreveram. Versículo 5 de 2 Macabeus 10. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros. Ou seja, houve um dia em que o templo foi profanado lá atrás, nesses 400 anos, ali naquele miolo, e foi no dia 25 do mês de Kislev. E um tempo depois, no mesmo dia, o templo vai ser purificado. Prolongaram as cerimônias, os festejos por 8 dias. Por quê? Porque na ocasião daquele mesmo ano da festa dos tabernáculos, eles não puderam ter essa celebração. E então, quando chegou o tempo da consagração desse templo, eles fizeram uma segunda festa dos tabernáculos. E eles festejaram igual eles fariam uma festa de tabernáculos, levando ramalhetes, ramos verdejantes, palmas, cantando hinos àquele que lhes havia concedido a alegria de purificar o templo, a Yahvé. E decretaram por um edito público a toda a nação dos judeus que esses mesmos dias fossem celebrados a cada ano. Então, o que nós temos aqui é uma segunda festa de Hanukkah. Perdão, uma segunda festa de Sukkot, de tabernáculos. Isso é totalmente legal dentro das escrituras, e eu não sei se eu tenho um slide para isso. Mas, na sua apostila tem. Porque não dá para falar tudo que está na apostila, né? Mas você que está na internet, não se preocupe, que você pode anotar aí e escrever e ver que está na sua Bíblia. Lá no finzinho, lá pela página 27, 26, nós vemos que ao longo dos anos, das eras, das décadas, séculos, as pessoas tentaram entender por que raios eles comemoravam 8 dias. E aí chega-se a muitas conclusões. Por exemplo, a dedicação do Templo de Salomão, que foi durante a festa de tabernáculos, durou 15 dias. Foram 7 dias e mais 7 dias. E a festa era a festa de tabernáculos. Agora, nós vemos, na página 27, você pode abrir aí na sua Bíblia, Números 9, nós vemos que Deus nos dá uma margem legal para que nós possamos, se nós perdermos uma festa, nós podemos celebrá-la novamente. Então, em Números, fala assim: então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que Yahvé ordenara a Moisés. Versículo 6, houve alguns que se acharam imundos. Eles não puderam celebrar aquela Páscoa. E aí eles foram falar com Moisés, por que a gente não pode celebrar? Não estou entendendo isso. Página 27, Números 9, versículo 8. E aí Moisés fez o que todo bom cristão deveria fazer, apesar dele não ser cristão, nós deveríamos fazer isso. Ele foi consultar a Deus para saber como responder ao povo. Porque a gente acha que sabe tanta coisa que nunca pergunta para Deus, vai com o nosso achômetro, né? Então nem sempre o óbvio é óbvio, precisa perguntar para Deus, sim. E ele volta com a seguinte resposta: olha, no segundo mês, versículo 11, no segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde, celebrarão. Igual se celebraria no dia 14 do primeiro mês, vocês só vão avançar um mês. Então isso deu tempo para que eles se purificassem, estivessem nos conformes da lei para celebrar a Páscoa. Veja que ele não disse, não precisa, celebra ano que vem. Não, eles queriam celebrar. Por que nós queremos celebrar? Nós queremos celebrar porque nós estamos... Hoje, as pessoas me perguntam, por que eu tenho que celebrar a Páscoa? Por que eu tenho que celebrar as festas de Yahvé? Ué, você celebra a Páscoa, então por que não celebra asmos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos e 8º dia? Você celebra uma, celebre todas, porque todas falam de Jesus. Todas falam de Yeshua, todos falam do plano do Messias de vir uma vez e de vir a segunda vez.
Então, o que acontece aqui em Hanukkah, e a gente não vai falar disso, então eu já vou falar agora, porque eu já sei que a pergunta que não quer calar. O milagre do azeite aconteceu ou não aconteceu? Então vamos lá. Quem escreve, qual é o primeiro testemunho da festa de Hanukkah? Escrito. É antes de Cristo. É lá no tempo dos Macabeus mesmo. Qual é o segundo testemunho? Flávio Joséfo, lá para 65, 70, depois de Cristo. Quem mais falou? Deixa eu ver, o Talmud, 600 anos depois do ocorrido. Só no Talmud, nos escritos dos rabinos, que trouxeram muita coisa de Babilônia, surge o milagre do azeite. Mas os Macabeus não mencionam, Joséfo não menciona, e não é celebrado até lá para o ano 400, depois de Cristo. É normal isso? Ter um milagre dessa proporção e ninguém falar dele? Não é normal. Ou seja, é uma lenda. Quer celebrar, fique à vontade, me desculpe. Eu não celebro lendas, assim como eu não celebro o Natal de Papai Noel. Amo reunir a família, é uma bênção, mas se nós vamos não ser apóstatas ou sincretistas, porque a gente pode ser light, mas tem gente que entra mais na celebração do Papai Noel do que na celebração do nascimento de Jesus. Tudo bem, vamos dizer, Jesus não nasceu nessa época, vamos dizer que a pessoa não sabe disso. Que ela celebre o nascimento de Jesus. Porque, infelizmente, é isso que nós vamos ver que aconteceu com eles lá. O sincretismo sendo adotado e uma grande apostasia do povo. Isso vai se repetir nos nossos últimos dias. E nós estamos apenas colhendo o que foi semeado 2 séculos para cá, de 2 séculos atrás para cá. 150 anos, desde o nascimento de Hollywood, em 1920, 11, sei lá. Está escrito aqui nas minhas anotações, até isso tive que pesquisar. Ou seja, não aconteceu o milagre do azeite, a não ser que você creia que só 600 anos depois. Desculpa se você não gostou, paciência. Então, mas vamos entender o que é um candelabro de 9 hastes. Página 30. Zoroastrianismo. De onde veio a tradição da Hanukkah? 9 hastes. A gente nunca usa 9, a gente só usa 7. Por que a gente tem uma Hanukkah, entre aspas? Porque a gente não encontrou em Israel, quando a gente foi comprar, uma menorá que fosse funcional, porque eles lá só vendem Hanukkah funcional. Menorá é só para o templo, ninguém tem em casa, só crente. Então, para ter uma menorá, a gente adapta e acende só 7 velas. Fim da página 30. A explicação mais plausível, de acordo com o artigo do jornal israelense Haaretz, jornal secular, não é crente que está escrevendo, são eles mesmos que estão escrevendo, lá em Israel, é que as famílias tenham adotado a prática de acordo com algum ritual pagão. Após algum tempo, as autoridades tiveram que encontrar alguma explicação judaica. Sincretismo, está ali com Constantino. Os zoroastrianos da Pérsia, por exemplo, marcavam o solstício invernal com o Festival do Fogo, que acontecia nessa época e pré-datava a Era dos Macabeus. Então, eles foram puxar em Babilônia, mas os Macabeus mencionam o fogo. E o Flávio Joséfo, ele fala, Jerusalém ficava muito iluminada. Quando? Nas 2 festas, de Tabernáculos e de Hanukkah. Por quê? Porque Hanukkah é uma segunda Tabernáculos e eles comemoravam as 2 festas iguais. E depois foram incorporando as diferenças que vieram de Babilônia. E quando a gente celebra um milagre que não existiu e esquece do verdadeiro milagre que de fato aconteceu, a gente está fazendo igual no Natal, quando a gente celebra o Papai Noel e esquece de Jesus. Ou na Páscoa, quando você tem um coelhinho e você esquece de Jesus. Em tudo que a gente tem, esquece de Jesus. É a mesma coisa. É uma profanação, é um sincretismo, é Babilônia e é algo que vai dividir povos no fim dos tempos, muito mais do que já estamos divididos hoje. Se você está vendo polarização hoje, espera até o anticristo entrar em cena.
Tudo bem? Ninguém vai me perguntar do milagre do azeite agora, né? Já lidamos com isso. E se você gosta do milagre do azeite, celebre, bota Jesus no meio, amém. Mas lembra que é uma lenda? E não se esqueça do verdadeiro motivo da celebração dessa festa. A gente vai chegar nela já já. E ela está na Bíblia, essa festa? Ela é mencionada, o relato histórico não está na Bíblia, mas ela é mencionada no Novo Testamento, acredite você se quiser. E aí isso vai nos ajudar a responder a pergunta se os cristãos devem ou não celebrar Hanukkah. Os judeus devem celebrar Hanukkah? Eles podem e devem, se eles quiserem, sabendo o que eles estão celebrando, a coisa certa de preferência, porque para eles vai fazer muito mais sentido do que para nós. Nós celebramos independência de nação, a gente celebra vitórias de batalhas, é a mesma coisa. Mas vamos ver se nós podemos. Sim, nós podemos. Devemos, aí fica a critério de cada um e com o Espírito Santo. Mas na Bíblia tem Hanukkah sim, lá em João 10, no versículo 22 diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Ponto. Ou seja, ele está abrindo um cenário para nós sabermos o que está acontecendo nesse momento quando Jesus chega em Jerusalém. E ainda nos diz que era inverno. Agora nem toda versão tem que era inverno, mas ajuda a saber, porque ele acabou de sair de um texto em que ele estava celebrando tabernáculos, que é outono, e aí a gente chega em Hanukkah, em dedicação, que é inverno. Então está dentro da cronologia. E Jesus estava passeando no templo, e ele estava no pórtico de Salomão. E você vai ver a foto do pórtico de Salomão aí na sua apostila, mas tem no slide também. E rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram ou o questionaram, dizendo: até quando a gente vai ficar nesse suspense, pelo amor de Deus? Fala logo se tu é o Cristo. Fala, mas fala abertamente. E ele falou assim: eu já disse tantas vezes, mas vocês realmente não creem e não querem ouvir. Não querem acreditar que eu falei isso. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Ou seja, tudo que o Messias ia fazer estava escrito. Ele estava fazendo tudo o que o Messias deveria fazer, mas eles estavam esperando um Messias o quê? Um político, um guerreiro militar, porque eles queriam se livrar de Roma. Agora, para você entender isso melhor, você pode assistir os nossos seminários Introdução à Consumação da Era, onde nós analisamos Mateus do capítulo 1 ao capítulo 23, e depois nós entramos em Mateus 24. E nós fizemos toda uma análise do que Jesus estava ensinando para os discípulos e por que ele estava ensinando essas parábolas todas, trazendo para o foco deles o reino dos céus. Porque eles estavam esperando só a libertação de Roma. Os olhos deles estavam totalmente na terra, no plano terreno. E Jesus falou assim para eles: eu quero que vocês entendam as dimensões. Existe um âmbito celestial que eu preciso que vocês entendam. Porque eu agora não vou ainda libertá-los no plano terreno, mas eu estou abrindo o caminho para que vocês tenham vida eterna. Eles não tinham entendido essa questão da perda, da eternidade e de estarmos aqui na carne. E se você quer entender o plano da redenção, como é que a gente saiu do Éden, que era uma fusão de dimensões, para entrar numa dimensão só terrena, chegamos em Cristo e acessamos agora a dimensão espiritual e a dimensão eterna, mas ainda falta o nosso corpo entrar nessa redenção. Assista ao seminário Panorama Escatológico 1, é o mais importante de todos. Se você está chegando aqui agora, nunca assistiu nenhum seminário de escatologia, vai procurar esse primeiro, porque ele nos dá todo o fundamento para nós sabermos da onde viemos, da onde saímos, onde estamos e para onde estamos indo. Isso vai abrir o seu entendimento em relação a por que Jesus teve de vir morrer. Por que a ressurreição é tão importante, a dele e a nossa. Mas Jesus está ali no pórtico de Salomão e ele continua. E ele fala assim: olha, vocês não estão acreditando pelo seguinte, vocês não são minhas ovelhas. Ah, mas como assim? Você é um rabino, então eu não sou sua ovelha, tranquilo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eles estão pensando assim, está falando dos discípulos, né? E eu lhes dou a vida eterna. Pronto, agora já
entrou no âmbito da blasfêmia. Jamais perecerão. Como assim eles não vão morrer? Ninguém as arrebatará da minha mão. Elas me foram dadas por meu pai. Pronto, começa a pegar pedra para apedrejar é agora. Porque o meu pai é maior do que tudo, porque ele está falando de Deus, eles sabem que ele está falando de Deus. E das mãos do meu pai ninguém as pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Pronto, agora é para cair matando mesmo. E novamente pegaram os judeus em pedra para o apedrejarem. Porque Jesus, de novo, eles não pediram, fala se você é o Messias. E ele falou, eu já falei, vou falar de novo. Falou de novo. E eles realmente não quiseram entender, não quiseram ouvir o ensino do Rabino Jesus a respeito do Messias. Eles quiseram ficar presos na doutrina que eles já tinham na época. Eles achavam que eles eram a última batatinha do saco, tinham todo o entendimento. Quando a gente faz isso, quando a gente fica preso na nossa doutrina e não consegue abrir para uma nova revelação, ou uma revelação que para nós é nova, quando nós não queremos perder o controle. Quando a gente acha que está entrando num território muito diferente, a gente tem medo de fechar o olho e deixar Jesus levar. E os sacerdotes daquela época tiveram muito medo de perder o controle e o domínio e o governo e a vida maravilhosa que eles tinham ali mancomunados com Roma. Infelizmente, a gente vai ver isso também nas nossas sinagogas e igrejas e templos, em todas as religiões. Essa corrupção, esse sincretismo e essa apostasia. Então, a gente tem aqui o templo de Herodes, vamos ver onde Jesus estava. Essa é a Jerusalém dos dias de Herodes. Então, nós temos... Isso aqui é uma maquete, tá? Tá lá em Jerusalém. Eu devia ter colocado ela na apostila. Tá mais bonita do que a que eu coloquei aí. Então, nós temos... Para quem se lembra, a gente já viu isso em vários outros slides, em outros cursos. Aqui está o Vale do Rinom. É o Rinom ou é o... Eu sempre misturo os dois. É o Cedron. Aqui é o Cedron. Ixi. O Rinom era fora. Era no chão, assim dizer. É o Rinom. É onde vai acontecer a batalha. Ai, gente. Esqueci agora. Deu branco. Aqui está o Monte das Oliveiras, ok? Então, o Monte das Oliveiras está aqui, a gente está olhando para o templo do Monte das Oliveiras. E onde estava Jesus? Ele estava andando aqui dentro, nesses corredores cobertos, porque era inverno. Sabe que em Jerusalém faz um frio, mas um frio no inverno, o vento é gelado. Nos últimos dias que eu estive lá, eu estava descendo numa escadaria, assim, curva, e o vento me jogou para a parede, ainda bem que não me jogou para baixo. Eu grudei na parede, Jesus, 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 Jesus. E as crianças andando na rua, uma grudada na outra, para ver se fazia peso, para não sair voando. Nossa. Mas muito forte mesmo e muito gelado. O vento em Jerusalém é cruel no inverno. Você não quer estar nem no sol e nem no vento. Você quer estar num lugar resguardado. Porque o sol pode ser forte, mas o vento é gelado. Neva em Jerusalém no inverno. Então, essas são mais um modelinho aí, para vocês terem uma noção de onde Jesus estava, só porque a gente gosta de visualizar tudo mesmo. Agora, por favor, Jesus não tinha essa barbinha pontuda da Idade Média, só falando, mas o resto até que tá bom. Qual é o alvo da celebração? Então tá, eu posso celebrar se eu quiser, posso, é bom, é uma vitória, mas o que a gente está celebrando? Qual é o alvo dessa celebração? O celebrar em si. Bem, Salmos nos ensina que nós podemos e devemos celebrar o testemunho de uma intervenção divina. Então, tudo que você tem na sua vida, que foi uma intervenção de Deus, você pode celebrar. Tem gente que celebra o novo nascimento. Tem gente que sabe quando nasceu de novo, não é o meu caso. Tem gente que celebra o batismo. É bom, porque é uma intervenção de Deus na sua vida e é lícito você comemorar e dar glória a Deus por aquela lembrança, por aquele dia.
Salmo 78, 4. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores de Yahvé e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Esses grandes feitos, esses testemunhos. Filhos que ainda hão de nascer e se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então você não perde nunca de saber do milagre. Por que a gente sabe dos milagres do Mar Vermelho? Porque está escrito, porque foi contado de geração em geração, porque foi celebrado de geração em geração. Por que a gente sabe da morte, da cruz de Cristo? Porque está escrito, porque foi celebrado de geração em geração. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Ou seja, ouvir testemunhar gera obediência. Quando a gente dá graças, quando a gente celebra, isso te traz à memória que Deus é muito bom. Aleluia. E isso te faz querer obedecê-lo, porque você quer estar dentro dessa bondade de Deus. Em Esther, nós temos o testemunho de Purim, por exemplo. Os judeus concordaram e se comprometeram por si, sua descendência e por todos os que haviam de unir-se com eles, a não deixarem de guardar esses 2 dias conforme o que se escrever a respeito deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e a fazerem com que esses dias fossem lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca perecesse dentre a sua descendência. Porque apesar de não estar na lei e não estar nos profetas ou nos livros dos reis e crônicas, apesar de não ser, esse daqui talvez até seja inspirado, nós temos um grande feito e um grande milagre que Deus fez. Quando a gente estuda Purim, a gente vai estudar, acho que é em janeiro que vai ter, né? A gente vai ver a mão de Deus em toda a história, apesar do nome de Deus não estar mencionado no texto. Tudo, desde o governo, desde Esther, desde Mordecai, desde as datas, tudo, apesar dos personagens não terem a mínima ideia do que estava acontecendo, você vê a mão de Deus em tudo, a sua soberania em tudo. E nós precisamos aprender a lembrar e celebrar essas coisas que Deus faz em nossas vidas. E então nós vemos que quando acontece o testemunho da intervenção divina, isso gera louvor, fé e confiança e acaba em obediência, ou seja, perpetua a bênção sobre as famílias que estão celebrando. Quais são os registros na história? Você está falando de uma festa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Onde está escrito tudo isso? A gente já leu um pouquinho de Macabeus. O registro bíblico das guerras dos Macabeus estão em Daniel. Quer dizer, tem na Bíblia. Daniel 8 e Daniel 11. E o registro histórico está em 1º e 2º livro de Macabeus. Temos também, um pouquinho mais para frente, um registro secundário histórico do Flávio Josefo. Ele está um pouquinho mais para frente, então ele ouviu falar, ele leu Macabeus, e aí ele tem acesso até ao Novo Testamento. E você vai ver que ele traz dentro dos seus registros itens de nomenclatura textual bíblica. E tem um registro religioso lá no Talmud, no Tratado Shabat 21.